A graça e a paz, amados. Glória a Deus. É um privilégio estar entrando em sua casa para darmos início a mais uma transmissão do nosso culto aqui da Rocha Eterna em Paulista, Pernambuco. Já tivemos o nosso louvor, já tivemos as ofertas, os dízimos e agora vamos entrar com a ministração da palavra. Mas antes queremos orar com você que está aí na sua casa. Vamos curvar nossas cabeças. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que tu tens feito e por aquilo que ainda irás fazer. Porque nós sabemos, Pai, que toda palavra que saiu da sua boca a nosso respeito, o Senhor vai cumprir. E eu já posso te render graças, porque eu sei em quem eu tenho crido, Pai. Tu és o Deus de toda consolação, o Deus de amor, um Deus de provisão, Pai. Eu te amo. Abençoa cada pessoa, Pai, que está ouvindo esta palavra. Abençoa, Pai, aquelas pessoas que estão precisando, Pai, de libertação. A tua palavra diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que hoje, nesta noite, ouvindo esta palavra, possam ser libertas, Pai. Obrigado, obrigado, Pai. Tudo está em tuas mãos, em o poderoso nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus de toda graça. E se você nos acompanha no YouTube, se você acompanha a nossa página Rocha Eterna, você viu a divulgação do culto que tem o título esta noite de Por que Jesus mandou aquele cego de nascença lavar-se no tanque de Siloé. Então hoje nós vamos meditar nesse texto, vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus e também nós temos falado em quebra de maldição e nós já aprendemos em cultos anteriores que a maldição foi quebrada em nossa vida na hora que nós aceitamos Jesus pela fé como nosso Senhor e Salvador. Ele se fez maldito por nós, como está escrito: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Ele se fez maldito para que as bênçãos de Abraão chegassem a nós, os gentios, e pela fé recebêssemos a promessa do Espírito. Então, em Cristo Jesus, nós somos mais do que abençoados. Nós fomos abençoados com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo. Também aprendemos que nós não temos nada de Deus fora de Cristo. Não tem uma bênção desse tamanhinho fora de Cristo. A Bíblia diz que foi do agrado de Deus que habitasse nele toda a sua plenitude. O que nós temos, temos em Cristo. O que nós recebemos, recebemos em Cristo. O que nós somos, somos em Cristo. Separados de Cristo, não há salvação. Não há quebra de maldição. A Bíblia diz: o mundo inteiro jaz no maligno. E a Bíblia também diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, certamente que Jesus não está falando da igreja, porque a igreja já está nele. Ele está falando do mundo: vinde a mim. O mundo inteiro está cansado e sobrecarregado, e hoje nós vamos aprender sobre esse texto que está lá em João. Eu queria que você fosse para lá. João no capítulo 9, glória a Deus, Evangelho de João, no capítulo 9,
Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor é tremendo. Os discípulos andavam com Jesus, Jesus ensinando acerca da ressurreição. Jesus sempre ensinou que nunca houve nem haverá reencarnação. Ele ensinou a ressurreição. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Fizeram várias perguntas a Jesus, e uma delas, perguntaram se uma mulher que teve vários maridos aqui na terra, vocês conhecem a história, de quem ela seria esposa na ressurreição. E Jesus disse: vocês erram, porque vocês não examinam as Escrituras. Porque lá no céu, no reino, não se casarão, nem se darão em casamento, todos serão como os anjos. Mas havia uma preocupação, achando que na ressurreição a vida seria como esta. Aqui nesta vida nós temos o amor eros, temos o amor filéu, mas na ressurreição o único amor que vai existir é o amor ágape. Aleluia! Então, mesmo andando com Jesus, mesmo debaixo de tanto ensinamento profundo, a Bíblia diz que quando Jesus ia passando, viu um homem cego de nascença. Os discípulos não foram as pessoas, não foram as multidões, foram os discípulos de Jesus. Perguntaram: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Presta bem atenção. Nascesse cego. Nasceu cego. Isso quer dizer que quando saiu do ventre da mãe, já era cego. Mas vê a pergunta: quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Então esses discípulos estavam crendo finalmente em quê? Se ao homem está ordenado morrer uma única vez e depois segue-se ao juízo, como que uma criança poderia ter pecado para nascer cega? A não ser que ela tivesse cometido algum pecado no útero. Mas mesmo assim não valia, porque Deus considera o período da inocência até a criança entender as coisas, discernir o bem e o mal, ela está debaixo de inocência. Então, como se faz uma pergunta e chama mais de mestre? Rabi, andando com ele, faz uma pergunta dessa. Então, isso a gente pode também aplicar aos nossos dias. Nós temos ouvido uma boa palavra, nós temos aprendido tanta coisa com a palavra de Deus, e de repente nós fazemos cada pergunta que parece que nunca ouvimos a palavra de Deus. Parece que Jesus nunca ensinou nada aqui. Quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Olha o que Jesus responde. Nem ele pecou, nem seus pais. Mas isto aconteceu para que se manifestem nele as obras de Deus. Glória a Deus. Irmãos,
aqui Jesus estava diante de uma necessidade de um milagre. E onde há um caos, Deus está ali para manifestar as suas obras. As obras de Deus são conhecidas. Lá do alto só desce toda boa dádiva, todo dom perfeito. Mas a Bíblia diz que aqui na terra há maldição. Maldito o fruto do teu ventre. As pessoas que ainda não nasceram estão debaixo de maldição. A Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Maldito a cria dos teus animais. Maldito a tua maçadeira. Maldito o fruto. Todos se fizeram malditos. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, por que é que eu iria dizer que fulano nasceu aleijado porque o pai pecou? Assim todos nasceriam aleijados. Porque todos pecaram. E Deus não pode fazer acepção de pessoas. Se eu digo ele nasceu surdo porque o pai pecou, e porque os outros que os pais pecaram não nasceram surdos, mas nasceram perfeitos. Então não adianta procurar uma explicação onde não tem. Nós sabemos que o diabo veio para roubar, matar e destruir, e alguns perguntam, e por que ele não mata todos? Ah, porque se você tiver em... E quem não está em Cristo, por que ele não mata todos? Não é verdade? Se você começar a meditar nessas coisas. Nós sabemos que o diabo é ruim, que ele veio para roubar, para matar, para destruir, que ele faz nascer pessoas defeituosas, que todo mal, tudo que é mal vem dele. Mas Jesus diz: isto aconteceu para que se manifestem nele as obras de Deus. Então diga assim: onde há caos, é um local propício para Deus operar as suas obras. Então, ali tem uma pessoa com câncer. Não me interessa saber nem descobrir por que aquela pessoa está com câncer. Mas ir lá manifestar a obra de Deus. Porque maior é aquele que está em nós. Jesus disse: ide, pregai o evangelho, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. A obra de Deus é essa: pregar a palavra, impor as mãos e os enfermos serem curados, os demônios serem expulsos. Mas em primeiro lugar ele diz: ide pregar a palavra. Eu já ensinei que esse jovem ou qualquer outra pessoa curada continua na maldição. Mesmo tendo sido curada, mas está debaixo de maldição enquanto não nascer de novo. Enquanto não entregar a vida a Jesus. Só Ele quebra a maldição na nossa vida. Só Ele pode nos tirar do império das trevas e nos levar para o reino do Filho do seu amor. Um reino de paz, justiça e alegria no Espírito. Só Ele pode fazer isso. Eu posso tirar na loteria e continuar miserável, debaixo de maldição. Aleluia. Então aqui, continuando o texto, ele diz: nem ele pecou, nem seus pais, mas isso aconteceu para que se manifestem nele as obras do diabo. Presta atenção, devemos fazer as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem,
quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Enquanto eu estou. Mas ele usa no versículo 4 o verbo no plural, devemos. Ele está querendo dizer que não é somente ele. Devemos. Aí ele usa no singular no versículo 5, enquanto eu estou. Hoje ele não está aqui no mundo fisicamente, mas a igreja está, e ele diz que a igreja é luz. Vós sois a luz, vós sois o sal. Enquanto Jesus estava aqui na terra, ele era a luz. Ele partiu, ele ressuscitou. Hoje nós somos luz. A Bíblia diz lá em Tiago que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem descendo de onde? Do Pai das luzes. Estamos aqui como luz para fazer as obras, para manifestar as obras de Deus. E eu só posso manifestar essas obras onde eu encontro uma obra do diabo. Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Está dando para entender? Então ele diz, tendo dito isto, cuspiu na terra, fez o que, irmãos? A tradução que diz lodo não é a correta, é lama. Lama. Glória a Deus. Ele fez lama. E quando nós vemos essa expressão lama, nós nos lembramos de quê? O que simboliza a lama, biblicamente? Pecado. A porca lavada voltou a revolver-se na lama. Estávamos em um lamaçal, atolados no pecado. Então Jesus faz lama, glória a Deus, cuspiu na terra, fez lama com a saliva e aplicou nos olhos. Glórias ao nome de Jesus. E aplicou nos olhos do cego lama. E disse, vai, lava-te no tanque de Siloé. Vai e lava-te no tanque de Siloé. A palavra Siloé quer dizer o enviado. Algumas traduções já tem até entre parênteses. O enviado, que é o mesmo que o apóstolo, que é o mesmo que o Messias. Então Jesus quis mostrar que a pior cegueira é a cegueira do pecado. A Bíblia diz que o Deus deste século cegou. Cegou o quê? Os olhos do entendimento, para que nós não possamos ver a luz do Evangelho. Mas graças a Deus que o Messias veio como luz, e hoje nós podemos ver a luz da palavra. Hoje eu vejo as coisas à luz da palavra. Eu não dependo mais dos meus olhos naturais para ver as coisas que Deus faz.
As coisas que Deus tem preparado para mim, eu não vejo com os olhos naturais. Pelo contrário, eu tenho que ver com os olhos espirituais, com os olhos do entendimento. Então Jesus quis fazer uma obra completa para ensinar aqueles discípulos. Porque imagina o que os discípulos pensaram a ver o cego de nascença, ver que Jesus já tinha curado alguns cegos de nascença só com a palavra. E agora um cego de nascença, ele cospe no chão, faz lama, bota no olho do cego e diz: vai lavar-te no tanque de Siloé. Vocês já estão entendendo a palavra de Deus? Jesus é o enviado, Jesus é a palavra é o enviado, a palavra é a verdade, e o que ele quis dizer foi: vai te lavar com a palavra. Deixa eu te lavar. Aleluia! E aquele cego vai ao tanque de Siloé. Vamos no contexto aqui. Aí diz: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Eu posso fazer aqui uma pausa e, pelo Espírito, trazer uma reflexão. Quantas pessoas aqui na igreja já foram tentadas por pessoas a desistirem? Quantas pessoas já nos tentou mostrar que é em vão servir a Deus? Que nós não precisamos estar na igreja, que nós não precisamos estar lendo a palavra, que nós não precisamos estar obedecendo às autoridades. Quantas pessoas já sofreram essas influências? Eu acredito que todos. A Bíblia diz que Jesus em tudo foi tentado. Então, como o crente diz que ele não é tentado? Nós também somos tentados em tudo. Mas graças a Deus que nós temos os olhos espirituais abertos e não vamos deixar cegos nos guiar. Porque a Bíblia diz que se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco, no abismo. Quem nos guia hoje é o Espírito Santo de Deus, não é assim? E aquele cego de nascença, Jesus faz lama, que simboliza o pecado, e diz: vai lavar-te dos teus pecados. Porque na verdade, quando Jesus tocou aquele cego, eu creio que aquele cego foi curado instantaneamente. Mas Jesus botou lama, simbolizando pecado. Vai e lava-te no tanque de Siloé. Uma maneira que Jesus achou de pregar também às autoridades. E quando ele volta vendo, então os vizinhos e os que dantes o tinham visto a mendigar, perguntavam: não é este o que estava assentado pedindo esmolas? Alguns diziam que era ele. Outros diziam: parece com ele. Mas ele mesmo insistia: sou eu. Aleluia! Irmãos, se você meditar comigo, o que mudou na vida desse homem não foi só os olhos. Não foram só os olhos. O semblante, a postura,
Ele estava tão diferente, mas tão diferente que as pessoas diziam, parece-se com ele. E ele teve que insistir, sou eu. Porque quando Jesus nos lava, é um lavar regenerador. Uma pessoa cheia de Deus tem um semblante totalmente modificado. Sai aquela opressão, vem aquela alegria, vem a vida de Cristo, vem os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Aleluia! Eu continuo com o mesmo corpo depois que eu recebo Jesus, mas o meu semblante é outro. Uma pessoa sem Deus, a Bíblia diz que está cansada e sobrecarregada. Glória a Deus. E esse tanque de Siloé, deixa eu fazer um comentário rápido sobre o tanque de Siloé. Esse tanque de Siloé, ele é falado desde o livro de Isaías. E a gente poderia até ir para lá antes de continuar. Você bota assim um papelzinho em João 10, ou dobra assim um pouquinho a folha, e nós vamos para Isaías. Glória a Deus. Glória a Deus. Havia uma nascente, havia um manancial, haviam aquedutos que levavam água para esse tanque. Era um tanque muito famoso. E a Bíblia diz que ele era abastecido pelo manancial da Virgem. Aquele manancial que enchia aquele tanque. Antes, 800 anos antes, já era referido na Bíblia, ele chamava-se Manancial da Virgem, para retratar o nascimento de Cristo. Nasceu de uma virgem, o Messias vindo da Virgem. E aqui em Isaías, glória a Deus, exatamente no capítulo 8, no versículo 5, glória a Deus. Diz assim a palavra: continuou o Senhor a falar comigo, dizendo. Nós sabemos que Jesus veio para o povo judeu, mas os seus não o receberam. Mas todo aquele que o recebeu foi dado o poder de se tornar filho de Deus. E aqui uma profecia de Isaías, já profetizando que ele iria ser rejeitado pelos seus. Aleluia, diz assim: continuou o Senhor a falar comigo, dizendo, porque este povo desprezou as águas de Siloé. Desprezou o quê? A palavra do Messias. As águas do Siloé. Água é palavra, Siloé, o enviado. Está dando para compreender? Porque este povo desprezou as águas de Siloé, que correm brandamente. Lembra que Jesus disse que era manso? Aleluia! E com Rezim e com os filhos de Remalias se alegrou, portanto o Senhor fará vir sobre ele a água dos rios, as águas do rio, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Assíria,
com toda a sua glória. A Assíria representava um povo terrível, um povo sanguinário, um povo temível. Lembra da história de Jonas? Quando Deus manda Jonas ir a Nínive, que era a capital da Assíria, e ele temeu, fugiu com medo de ir pregar juízo em Nínive, de tão terrível que eram os assírios. E Deus está dizendo: desprezaram as águas de Siloé e se alegraram, aleluia, e se alegraram com o filho de Remalias e com Rezim. E como castigo ele diz: farei vir sobre eles as águas do rio, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Assíria. Ele comparou o rei da Assíria com as águas de um rio forte e impetuosas, porque rejeitaram as águas que corriam mansamente, que eram as águas de Siloé, a palavra de Deus. Estão compreendendo mesmo? Então vamos voltar para João, glória a Deus. Então, voltando a João 9, para a gente entender porque Jesus mandou o cego lavar-se no tanque de Siloé. Aí diz: perguntaram-lhe, versículo 10, como, pois, se abriram os teus olhos? Quando o cego disse: sou eu, sou eu. Então, como é que se abriram os teus olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lama, untou-me os olhos e disse: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei-me e pude ver. Perguntaram-lhe: onde está ele? Respondeu ele: não sei. Levaram aos fariseus o que antes era cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus fez lama e abriu os olhos do homem. Portanto, os fariseus também lhe perguntaram: como vira? O homem respondeu: aplicou lama aos meus olhos, lavei-me e vejo. Alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam: como pode um homem pecador fazer tais sinais miraculosos? De modos que havia dissensão entre eles. Finalmente tornaram a perguntar ao cego: que dizes tu a respeito de quem te abriu os olhos? O homem respondeu: é profeta. Porque naquele tempo, o único contato entre Deus e o homem era através de um profeta. Ele diz: é um profeta, veio de Deus. É de Deus. Os judeus não acreditaram que ele tivesse sido cego e agora via, enquanto não chamaram os pais do homem. Aleluia! Vocês entendem aquele milagre que você está contando? E eles disseram: eu não acredito que você era cego. Eu estou vendo que você vê porque eu estou vendo você ver. Mas eu não acredito que você era cego. Manda chamar o pai. Aleluia! Perguntaram-lhe, versículo 19: é este o vosso filho? É este que vós dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora vê? Os pais responderam: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas como agora vê,
ou quem lhe abriu os olhos, não o sabemos. Ele tem idade, interrogai-o, ele falará por si mesmo. Aleluia! Seus pais disseram isto porque temiam os judeus, pois já os judeus tinham resolvido que quem confessasse ser Jesus o Cristo fosse expulso da sinagoga. Aleluia! Glória a Deus! E o pai, sem querer ser expulso, jogou toda a responsabilidade para o filho. Ele tem idade, pergunte a ele. Foi por isso que os pais disseram: tem idade, interrogai-o. Chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram: dá glória a Deus. Sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Então lhe perguntaram: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu ele: já vos disse e não ouvistes? Eu já disse, vocês não ouviram? Presta atenção no tom de voz deste jovem na presença dos sacerdotes na sinagoga. Os pais tinham medo de ser expulso. Ele já não tinha mais medo. Ele já estava com os olhos do entendimento aberto. Parece que algo tinha acontecido na vida dele, que ele, agora cheio de ousadia, ele diz assim: sabemos que Deus... Qual foi o versículo que eu parei? Qual? 27. Já vos disse e não ouvistes. Para que quereis ouvir de novo? Quereis fazer-vos também seus discípulos? Pense numa ousadia. Então o injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse nem mesmo sabemos de onde é. O homem respondeu: ora, isto é espantoso. Vós não sabeis de onde ele é? Contudo, ele me abriu os olhos. Nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Ele ouve ao homem que é temente a Deus e faz a sua vontade. Vocês estão compreendendo como esse jovem mudou? Um jovem cego de nascença, um jovem sem esperança, não tinha futuro, não tinha uma perspectiva de vida, mas agora com os olhos espirituais abertos, ele começa a falar de igual para igual com as autoridades religiosas. E ele diz: jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Disseram eles: tu és nascido todo em pecados e nos ensina a nós. E o expulsaram. Glórias ao nome de Jesus. Jesus ouviu que o tinham expulsado. Quando o encontrou, perguntou: crês tu no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Porque quando Jesus orou por ele, quando Jesus tocou nele, ele era cego, ele não reconheceu Jesus. Mas ele agora cria no Messias.
Ele só não sabia identificar com os olhos naturais quem era o Messias. Ele disse: creio. Quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Jesus disse: tu já o viste, e é aquele que fala contigo. Disse o homem: creio, Senhor, e o adorou. Disse Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Ele estava falando dos religiosos, dos que rejeitaram as águas de Siloé, achavam que era a luz, se tornaram cegos, e os cegos viram. Aqueles que nada viam, aqueles que nada entendiam, viram. Foi por isso que Jesus enviou aquele homem, não que aquelas águas curassem, mas para trazer um ensino, para trazer uma luz das Escrituras, que a quebra da maldição, irmão, não é simplesmente uma cura física, mas você ser lavado pelas águas de Siloé. Você ser lavado pela palavra de Deus. Você deixar essa palavra te limpar dos pés à cabeça. Você vai eliminando com esta água que é a palavra, tudo que não agrada a Deus. Aquela área que você sabe que não agrada a Deus, eu quero te dizer uma coisa: há uma água disponível para lavar, que é a palavra de Deus. Só a palavra pode nos limpar. Só a palavra pode nos aprontar para toda boa obra. O sangue de Cristo nos purificou de todo o pecado. Mas sem a palavra, sem a lavagem pela palavra, nós ficamos ainda paralisados. E o que Jesus queria com aquele cego de nascença não era só a cura física, era levar ele a ser lavado pela palavra. Como ensinamos já aqui, eu posso expulsar o demônio de um homem e fazer mais mal do que bem, se eu não levá-lo às águas de Siloé. Se eu não levá-lo à palavra. Se eu não enchê-lo da palavra. Se a casa ficar vazia, aquele demônio volta para ver se a casa está vazia. Estando ela vazia, leva consigo 7 espíritos piores do que ele. Então Jesus fez uma obra completa na vida daquele homem. E Jesus, não foi por acaso que Jesus voltou para se encontrar com ele. Não foi por acaso. Jesus ouviu que ele tinha sido expulso. Então Jesus foi ao encontro dele. E levou aquele homem a crer realmente que ele é a luz do mundo. Mas a palavra também é luz. E eu posso estar na igreja, eu posso estar em Cristo, ainda andando em trevas, em alguma área da minha vida. Aleluia! Lembra que Jesus disse: eu preciso lavar teus pés. Se eu não lavar teus pés, Pedro, tu não tem partes comigo. Porque nós já estamos limpos. Ele diz:
em João 15, pela palavra, mas tem áreas na nossa vida que ele precisa ainda lavar. Quando ele diz, eis que estou à porta, quem tem ouvidos, ouça. Ele está falando com a igreja. E tem áreas na nossa vida que nós precisamos ouvir e deixar ele lavar. Ele é a palavra. Não estou falando, irmão, do sangue. Estou falando da palavra. A palavra, ela é a água de Siloé, que lava a cegueira. Onde há trevas, a luz é a palavra. Porque você sabe quando está e quando não está andando na palavra. E você pode pedir a Deus essa água. Eu preciso dessa água na minha vida. Eu preciso lavar uma área aqui na minha vida com esta palavra. E lá em Tito, eu queria que você fosse para Tito. Glória a Deus. Como Deus é bom, como Deus é maravilhoso. Como Deus cuida de nós. No capítulo 3, a partir do versículo 4 de Tito. Glórias. Aleluia. Senhor é tremendo, o Senhor é maravilhoso. Ele diz, eu vou ler do versículo 3, amém, glória a Deus, vocês deixam. Capítulo 3, verso 3, de Tito diz assim, outrora, quem pode dizer essa palavra bem linda comigo? Outrora. Diga no passado. Diga já passou. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Se você for meditar em quem você era, em como você agia diante das circunstâncias, das situações, como eram as tuas reações, mas graças a Deus que hoje eu posso dizer outrora. Aleluia! E ele diz aqui, outrora nós também éramos insensatos. Outrora nós também éramos insensatos, desobedientes. Aleluia! Você nem pensava em obedecer. Eu acho que a palavra não era nem desobediente. Nós não conhecíamos nem o que era para nós obedecermos. Aleluia! Desobedientes, extraviados, servindo a várias paixões e prazeres, vivendo em malícias e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Outroras nós éramos assim. Misericórdia não quer dizer que todos tinham esses defeitos, mas algum desses defeitos você tinha. Agora diga assim, isso aqui ficou no passado. Diga, agora eu vou mudar tudinho, diga assim, hoje, que agora era outrora, né? Agora hoje, diga assim, hoje eu sou sensato, obediente, moderado, servindo a Deus no Espírito, vivendo em santidade e amando-nos uns aos outros. Esse agora é o nosso estilo de vida. Mas por quê? Porque fomos lavados na água de Siloé. Nós deixamos essa água nos lavar, mas ainda precisamos ser lavados em algumas áreas da nossa vida. Glória a Deus. Aí ele diz no versículo 4,
Mas quando apareceu a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não por obras de justiça que houvéssemos feito. O que aquele cego de nascença fez para ser lavado? O que ele fez para merecer? Nada. Simplesmente, ele teve a graça de ter um encontro com Jesus. Você imagina se ele nunca tivesse encontrado Jesus? Então imagina agora, irmão, o que seria de nós se nós nunca tivéssemos encontrado Jesus? Como era a nossa vida? Como é que nós estávamos hoje? Dá para você meditar? Ou você é daqueles que diz que ainda era mais santo do que hoje? Nunca pecou, nunca fez nada errado. Irmãos, a nossa vida era uma tristeza. A gente tem que reconhecer, valorizar o que Deus fez por nós. Hoje eu estava meditando em algumas coisas, vendo o que os outros praticam. Eu digo, misericórdia, eu também fazia. Mas graças a Deus, que eu tive um encontro com Jesus, e eu deixei as águas de Siloé me lavar. E hoje, como Paulo diz, e eu muito mais, eu ainda não estou andando na perfeição. Preciso de estar me lavando a cada dia, áreas da minha vida que precisa ser lavada. Eu preciso crescer em muitas coisas ainda na minha vida. E só o lavar da regeneração, que é feito pela palavra, está aqui na Bíblia. Mas quando apareceu a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não por obra de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou como? Mediante a lavagem da regeneração, aleluia, e da renovação pelo Espírito Santo, que Ele derramou ricamente sobre nós. Ai de nós, se não fôssemos levados ao tanque de Siloé. As águas que abrem os olhos do entendimento, as águas que dá sabedoria, as águas que dá vitória, que é a palavra de Deus. Hoje nós temos um segredo que o mundo não entende. Nós temos a palavra que é a espada do Espírito. É esta palavra que nos dá a vitória. É esta palavra que nos dá sabedoria. As pessoas podem dizer, mas como ele agiu com sabedoria? Não, irmão, não foi a sabedoria dele. Ele pegou, como diz, o bigu, na sabedoria de Deus, agindo de acordo com o que Deus manda. Por isso que a Bíblia diz, olhe, não seja sábio a teus próprios olhos. Não é na tua sabedoria, é no lavar pela palavra. Quando você começa a andar pela palavra, a palavra diz, misericórdia, se eu fizer o que a palavra diz, faça. Faça. Pense no escândalo, quando Jesus disse, olha, se alguém bater na tua face. Aquele povo era treinado para a guerra.
Aqueles homens eram treinados para a batalha. Davi era um homem de espada, lutava, ensinava a batalha. Eles passavam os dias treinando a espada, o escudo. Aí chega diante de Jesus, Jesus diz: olha, se baterem na tua face, oferece a outra. Eita! E agora? É esse o Messias? É esse o filho de Davi? Que veio nos ensinar como apanhar? Orai pelos que vos perseguem. A vossa luta não é contra o sangue, não é contra a carne. Ele veio trazer o oposto de tudo. Aleluia! Mas é por esta palavra, é nesta sabedoria que vencemos todos os inimigos. Quando nós obedecemos a sua palavra, somos mais do que vencedores. E naquilo que você precisa lavar, deixe ele te lavar, porque ele disse: se ele não lavar teus pés, você não tem parte com ele. Deixa ele completar. O Espírito Santo está aqui, irmão, porque a obra precisa ser completada. O Espírito Santo está aqui lavando, limpando, purificando a noiva, a fim de apresentá-la a Deus, sem mancha, sem mácula. E a igreja precisa ser humilde. Bem-aventurados humildes, humilhai-vos. É quando você chega diante de Deus e diz: eu preciso. Esta área precisa de regeneração. Regenerar é trazer vida onde não há. Trazer luz onde tem trevas. E não há luz em outro lugar, a não ser na palavra de Deus. Por isso que a Bíblia diz que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho do ímpio. Não há luz no conselho do ímpio. Então, glória a Deus pela palavra de Deus. Glória a Deus porque nós temos essa luz. E nós somos luz. Nós precisamos fazer a obra do Pai enquanto é dia. Enquanto é dia. Aleluia! Deus é maravilhoso. Deus é tremendo. Deus quer nos dar vitória. Mas precisamos nos lavar no tanque de Siloé. Vocês compreenderam? Glória a Deus. O Senhor é bom. O seu amor dura para sempre. Glórias ao nome de Jesus. Sejam abençoados na prática da palavra. Lembrando sempre, Jesus te ama. Tem planos de vitória para a tua vida. Mas você precisa da palavra de Deus aplicada no teu estilo de vida.